Você sabia que a Bíblia previu os eventos que o mundo está experimentando agora? As pandemias, os desastres naturais e a agitação que este mundo está experimentando são todos arautos de algo monumental que está ao virar da esquina. Você está pronto para isso? Você sabe o que precisa fazer para estar pronto? A solução para esta crise pode ser algo que talvez você nunca pensou. Olá, eu sou Onésimo, da Escola de Profecia, o canal que o ajuda a entender a profecia e a estar pronto para o breve retorno de Jesus. Muitas pessoas estão cheias de medo e incerteza quando olham para os eventos que acontecem no mundo. Guerras, agitação política estão por toda parte. Desastres naturais, furacões, inundações, incêndios, terremotos parecem estar aumentando em frequência e intensidade. As pandemias estão em ascensão, matando milhares de pessoas. O crime violento está em toda parte, mesmo em casa não é mais seguro, com violência doméstica e abusos generalizados. Os maiores pensadores e impulsionadores do nosso mundo acreditam que estamos caminhando para uma extinção em massa. Elon Musk, um dos homens mais influentes de nossa sociedade, alertou repetidamente que a humanidade está em um curso para se extinguir. Mas a questão sobre o que vai acontecer no futuro não é nova. Os discípulos de Jesus tinham a mesma pergunta há quase 2000 anos, e a Bíblia registra. E quando ele se assentou no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram a ele em particular dizendo: "Diga-nos, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo?" Jesus passou a dar aos discípulos 7 sinais que indicariam que a sua vinda está próxima. Aqui estão eles. Primeiro sinal: desastres naturais. Jesus previu que quanto mais próximos estivermos do fim do mundo, veríamos grandes mudanças no clima da terra. E haverá fomes e pestilências, e haverá vistas temerosas e grandes sinais do céu. Na terra, aflição das nações com perplexidade, o mar e as ondas rugindo. Os corações dos homens desmaiam por medo, pela expectativa das coisas que estão vindo sobre a terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Independentemente da causa dessas mudanças, Jesus previu que elas aconteceriam e que seria um sinal de que sua vinda está próxima. Ele disse que haveria perplexidade entre as nações ao considerar como lidar com essas mudanças. Vemos isso acontecendo no mundo hoje, à medida que os países se reúnem para tentar encontrar soluções para esta crise global. Ele disse que haveria medo no coração das pessoas quando elas olhassem para o que está acontecendo. Tudo isso está acontecendo bem diante dos nossos olhos, amigos. Você está pronto para o que está por vir? Segundo sinal: escassez de alimentos. Jesus menciona especificamente a fome e a escassez de alimentos como sendo sinais de sua vinda. E haverá fome. O Programa Alimentar Mundial apresenta algumas estatísticas preocupantes sobre a escassez de alimentos no mundo. O mundo está a enfrentar uma crise alimentar de proporções sem precedentes, a maior da história moderna. Cerca de 228 milhões de pessoas vão para a cama com fome todas as noites. O número de pessoas que enfrentam insegurança alimentar aguda subiu de 135 milhões para 345 milhões desde 2019. Um total de 49 milhões de pessoas em 49 países estão à beira da fome. OurWorldData.com apresenta informações semelhantes. De 2019 a 2020, o número de pessoas que sofrem de fome subiu de 766,4 milhões para 910,5 milhões de pessoas. De fato, o Programa Alimentar Mundial chamou 2022 de um ano de fome sem precedentes. A pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia contribuíram para essa escassez de alimentos. Sim, a fome está em ascensão, assim como Jesus previu. O grito da humanidade está chegando até o céu. Deus sente a dor de cada ser humano e anseia por pôr fim a este mundo de miséria. Terceiro sinal: pandemias. E haverá pestilências. Estamos vendo um aumento nas doenças infecciosas em todo o mundo. Doenças que pensávamos estar sob controle, como malária, tuberculose, cólera e gripe, agora estão em ascensão. As doenças crônicas também estão aumentando, particularmente nos países do primeiro mundo. De acordo com o CDC, as 2 principais causas de morte nos Estados Unidos são doenças cardíacas e câncer. Na recente pandemia de Covid-19, vimos como é uma pandemia global. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, até 2022, mais de 6,6 milhões de pessoas morreram de Covid-19. Causou caos mundial, com milhões perdendo sua renda devido a lockdowns. Empresas em todo o mundo faliram e até oscilou à beira do colapso econômico.
Muitos pensavam que o mundo estava prestes a acabar, mas observe o que Jesus disse depois de listar esses desastres todos. Tudo isso é o começo das dores. Por mais terríveis que sejam esses desastres, estes são apenas o começo do que está por vir sobre a Terra. E haverá terremotos em vários lugares. Embora os terremotos tenham atingido a Terra já há vários séculos, estamos vendo um aumento no tamanho e na frequência dos terremotos. Esta animação de E.K. Forecaster mostra o aumento dramático dos terremotos de 1900 ao ano 2000. Não só os terremotos estão aumentando em frequência, mas também estão se tornando mais intensos. Este gráfico, baseado em dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, mostra um aumento constante nos terremotos classificados acima de 7 na escala Richter. Jesus também disse que os terremotos seriam em vários lugares. Hoje estamos vendo terremotos aparecendo em vários lugares, onde cientistas pensavam que terremotos nunca poderiam acontecer. Esses eventos que abalam a Terra nos lembram que a vinda de Cristo está se aproximando. Mas os desastres naturais não são o único sinal que Jesus mencionou. Vamos ao quinto sinal: guerras e rumores de guerras. Guerras têm sido travadas entre diferentes nações desde que nos lembramos, mas Jesus nos disse que o aumento das guerras e rumores de guerras seria um sinal de sua vinda. Em 2022, vimos uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vemos também as tensões contínuas entre o Ocidente e a Coreia do Norte. Depois, há as reivindicações da China sobre o Mar Sul da China. Esses conflitos destacaram a mudança que estamos vendo na forma como a guerra afeta o mundo. As guerras no passado geralmente afetaram apenas os países envolvidos, mas com a globalização do mundo, a guerra está impactando toda a Terra. As linhas de abastecimento são interrompidas, os preços sobem e as famílias em todo o mundo sofrem. O potencial para a guerra causar uma perda catastrófica de vidas nunca foi tão grande. Todos esses eventos nos lembram que estamos vivendo nos últimos dias e que Jesus em breve voltará. Como resultado, ninguém está seguro. Por exemplo, Rússia, China e Estados Unidos estão desenvolvendo mísseis hipersônicos. Esses mísseis foram realmente usados pela primeira vez pela Rússia durante a guerra da Ucrânia. Eles podem viajar 5 vezes a velocidade do som. Viajando a essa velocidade, os mísseis hipersônicos podem praticamente ignorar todos os sistemas de detecção. Se um desses mísseis fosse lançado da Rússia, por exemplo, os Estados Unidos teriam 6 minutos para responder, desde que estivessem cientes do lançamento. Mas mesmo que eles soubessem que estava chegando, a manobrabilidade desses mísseis os torna quase impossíveis de interceptar. A humanidade não vai se extinguir. Os conflitos no mundo continuarão a piorar, mas tudo isso são apenas sinais de que o retorno de Jesus está próximo. Sexto sinal: o engano. Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais que precederiam sua vinda, as primeiras palavras de Jesus foram: prestai atenção para que ninguém vos engane, pois virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Embora existam muitos enganos nestes últimos dias, 2 proeminentes incluem a sacralidade do domingo e a imortalidade da alma. Em relação ao domingo ser sagrado, a Bíblia simplesmente não apoia essa ideia. No entanto, Deus revela que ele tem um dia santo. O quarto mandamento, falado com a própria boca de Deus e escrito pelo próprio dedo de Deus, revela: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Como você pode ver, Deus abençoou o 7º dia e o tornou santo, não o primeiro dia, o domingo. Este 7º dia, de acordo com a Bíblia, vai do pôr do sol na sexta-feira ao pôr do sol no sábado. Muitos cristãos sinceros simplesmente não estão cientes dessa verdade bíblica e estão inocentemente honrando essa tradição feita pelo homem. Da mesma forma, muitos cristãos honestos têm sido enganados sobre o verdadeiro estado dos mortos. A cultura moderna fala do espírito deixando o corpo após a morte na forma de fantasmas ou zumbis. Infelizmente, esse conceito até se infiltrou na igreja com o ensinamento de que o espírito deixa o corpo e sobe ao céu ou desce ao inferno imediatamente após a morte. No entanto, a Bíblia não apoia essa crença. Pelo contrário, revela, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem mais recompensa, pois a memória deles jaz no esquecimento. A Bíblia é clara que os mortos estão mortos. Eles não sabem nada. Eles estão descansando na sepultura, sem consciência, até a ressurreição, quando Jesus retornar.
porque o próprio Senhor descerá do céu, com um grito, com a voz de um arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Às vezes, a Bíblia pode ser diferente do que nossa igreja pode ensinar ou do que nossa família pode acreditar. Mas, se estivermos dispostos a seguir o que a Bíblia realmente ensina, Deus nos dará forças para obedecer, realmente nos abençoará e teremos uma consciência limpa, segura de nossa vida eterna. Sétimo sinal: o amor de muitos vai esfriar. Jesus predisse que um dos sinais de sua breve vinda seria o amor esfriando no coração de muitas pessoas. Hoje estamos vendo essa profecia sendo cumprida também. De 1960 a 2022, os divórcios globais subiram de 12% para 48%. Esses números refletem a agitação e a desunião que estamos vendo no círculo familiar. O lar, que deveria ser um lugar de amor e segurança, tornou-se um lugar de medo e abuso. Isso também se reflete no aumento alarmante da violência doméstica. Essa triste realidade também é vista na taxa cada vez maior de criminalidade no mundo. Tiroteios, ataques terroristas, assassinatos e agressões estão se tornando cada vez mais frequentes. Mas observe a razão que Jesus deu para o amor se esfriar. Porque a iniquidade abundará, o amor de muitos esfriará. A iniquidade é pecado. À medida que a humanidade aprende a gostar do pecado, o amor diminui. O pecado está sendo constantemente retratado diante de nós em filmes, TV e jogos. À medida que as pessoas se tornam endurecidas pela exposição constante ao pecado, elas se tornam mais propensas a se envolver nele. Esses terríveis sinais são evidência de que o mundo está se desgastando e que Deus vai estabelecer o seu reino em breve. Um reino de amor e paz. A morte, o sofrimento, a tristeza e a dor desaparecerão para sempre. Muitos perguntaram por quê? Se há um Deus de amor, por que Ele não põe um freio a esta toda situação? Aos sofredores deste mundo. Amigos, Deus vai acabar com o sofrimento neste mundo e os sinais que acabamos de apresentar mostram que este evento brevemente terá lugar. Se prepare para se encontrar com Jesus. Prepare-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus.